Eu vou botar aqui a apresentação. Ok. Pessoal, vamos lá. Isso foi a aula passada, as irregularidades, né? Tudo que ele te falou, né? E agora vamos começar a aula de hoje. Só um minutinho, deixa eu só me encontrar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, na aula passada, a gente estava falando das irregularidades tanto contábeis como administrativas, no ramo da perícia, né? E aqui a gente vai começar, então, a falar um pouquinho da classificação da perícia contábil, né? E aí o que acontece? Quando a gente começa a falar da classificação da perícia contábil, deixa eu abrir aqui, né? Aí a gente começa a entender que tem duas fórmulas, né? Ela pode se classificar de duas formas. Uma por vontade ou conhecimento do proprietário, né, que a gente chama de voluntária, ou por ordem judiciária, que é a perícia judicial, né? Essas espécies de perícias contábeis, né, elas vão ser definidas segundo o ambiente que elas vão estar atuando. E quais são esses ambientes? Nós temos a perícia judicial, a perícia semijudicial, a perícia extrajudicial e a perícia arbitral. O que é cada uma delas, né? Olha só, pessoal, a perícia judicial é aquela que é realizada dentro dos procedimentos processuais do Poder Judiciário, né? Por uma determinação, né? Um requerimento, uma necessidade, né? Vamos dizer assim, né? Que determina sobre regras legais específicas, uma justiça do trabalho, né? Do Poder Judicial, como exemplo. Então, a perícia judicial, quando a gente começa a fazer essa classificação dentro, né, é aquela perícia que vai estar ocorrendo mesmo, ela vai ser realizada dentro do Poder Judiciário, né? Temos outros modelos? Temos a perícia semijudicial, né? A perícia semijudicial é aquela realizada dentro do aparato institucional do Estado, né? Também, né, porém, fora do Poder Judiciário, né, pessoal? Ela está dentro do institucional do Estado, mas ela está fora do Poder Judiciário, né? Ela pode, né, por exemplo, como a gente pode pegar um exemplo, né? Vamos dizer, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode estar indo em cima de um município, de um estado, para estar verificando as contas, né? Isso seria uma perícia semijudicial. Ela está ocorrendo, né? Até pode ser como uma fiscalização de algum órgão, ela pode estar ocorrendo, né? E aí, dependendo da situação, depois ela vai para o judicial, né? Mas nesse primeiro momento, ela é uma perícia semijudicial, tá? Perícia extrajudicial, né? A perícia extrajudicial, né, é aquela realizada entre pessoas físicas e privadas, fora do Estado e fora do Poder Judiciário. Né, ela pode estar acontecendo, né? Vamos dizer que eu mesmo quero fazer eu sou funcionário eu sou gerente de uma empresa e eu quero contratar um perito para estar verificando se todos os meus procedimentos referente ao meu DP está funcionando corretamente. Né, eu posso fazer isso, inclusive isso não é uma coisa assim que acontece muito, né? Porque a gente acaba tendo em empresas de grande porte auditoria, né? E a auditoria ela tem a interna e a externa, né? A externa são auditores externos que vêm para fazer a auditoria da empresa e normalmente as empresas elas contratam os auditores internos para estar fazendo vamos dizer, essa fiscalização dentro da empresa, né? Verificando se está tudo certo para quando a auditoria externa chegar, está tudo ok, né? A auditoria externa seriam os auditores independentes. Então, o que acontece? O perito não é uma prática muito a realização desse procedimento, mas é interessante. Inclusive, eu até tive um aluno, né, que fez um TCC no semestre passado, que o artigo dele foi comprovar como seria importante, né, a contratação de um perito para estar seguindo esses procedimentos dentro da empresa, que evitaria futuras falhas, né, futuras, essas falhas futuras que poderiam estar ocorrendo na empresa. Então, é ter uma prevenção, que nem acontece com a auditoria interna. Né? E aí, automaticamente, seriam menos processos, seriam menos problemas. E, por exemplo, uma empresa que não está passando por uma situação boa, contratar um perito para verificar se as coisas estão sendo corretas, para eles terem uma informação, é interessante. E aí se encaixaria o quê? Numa perícia extrajudicial. Tá?
E tem a perícia arbitral. Arbitral, né, aquela realizada no juízo arbitral, né, a instância decisória criada pela vontade das partes, né. Essa arbitral é bem legal, né, porque antigamente a gente tinha essa figura, hoje não está tão forte como era antigamente, mas antigamente eu me lembro muito, quando eu tinha algumas empresas, porque, por exemplo, a gente aceitava muito cheque, né, e a justiça ela é muito devagar, né, então o que acontece? A gente botava lá o carimbo atrás nas empresas que eu trabalhava, o carimbo atrás, dizendo que aceitava ir para o juiz arbitral, né, para estar resolvendo essa situação antes da justiça, né, porque aí tudo que o juiz arbitral ele resolveu, ele entendeu, ele simplesmente, quando ia para a justiça, o juiz só determinava, tá, foi tudo certo, dava ok e batia o martelo, né, e isso era bem legal, porque se tornava rápido, né? Você fazia um acordo rápido, fechava um negócio rápido e dava uma segurança melhor, né? Então acontecia muito isso. Acontecia direto essa questão. Hoje já não é uma coisa muito, né? Assim, que ocorre, mas antigamente foi um jeito, né, para se esconder, para a gente poder, sabe, se proteger dos cheques, porque os cheques eram uma quantidade gigante de cheques sem fundo. Eu tive alguns comércios que eu tenho bolos de cheque sem fundo até hoje aqui, né? E olha que o negócio foi em 2007, o bicho aí tem anos já comigo, não tem mais jeito, perdi, já era, né? Então, né, como a gente tinha esses problemas, quando a gente levava para esse juiz, era muito bom, porque era, sabe, era mais rápido. E aí você poderia contratar o perito, dependendo da situação, e resolver aquilo antes e depois mandar só para o juiz, né, da justiça para estar resolvendo. Então, a perícia arbitral também é bem interessante, apesar que hoje, assim, eu não vejo, né, há grandes utilizações dessa área, né, arbitral, mas, né, ela já foi muito forte. É, pessoal, e assim, né, eu gostaria também de estar trazendo, né, que é importante, né, quando a gente vai conhecendo essas questões da perita, é bom a gente também conhecer, né, que o perito, especialmente o perito contador, ele é encarregado de exercer a perícia. E ele deve considerar os efeitos em benefício da sociedade, né? Vamos dizer assim, propiciando o bem-estar de todos, né? No interesse que pode ter controvérsias, né? Então, o perito, o perito contábil, ele é muito importante, né? E aí eu peguei um trechozinho de Aristóteles, né, que ele define algumas características que devem compor o perfil do profissional. E olha só, o legal disso, né, é que ele colocava assim, olha só, Aristóteles, que é uma coisa muito antiga, né, que são essenciais, né, a excelência moral. Dentro dessa excelência moral, a gente tem a honestidade, a moderação, né, e a excelência intelectual, a inteligência, o conhecimento, né? Então, o que acontece? A partir dessas informações, a gente começa a entender como o perito, né, como esses requisitos fundamentais para a perícia. Né? Lembrando também que exige também do perito a capacidade de estar sempre atualizado, né? Pesquisando novas técnicas e sempre preparando para a execução de trabalhos de boa qualidade. Então, pessoal, isso é fundamental. Então, a partir dessas informações, a gente começa a cair no próximo item, que é o quê? Os requisitos fundamentais. Mas antes, deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Quero saber aí, eu não vi ninguém falando no chat, eu sei que eu vou ter que voltar, mas eu queria ver aí se está tudo bem, está todo mundo entendendo, né? Opa, ó o Renato aí. O Renato chegou, boa noite, Renato, estávamos falando de você, Renato. Deixa eu até anotar aqui, né? Tudo ok, tudo ok? Desculpe, né? Então, se está tudo ok, pessoal, então vamos continuar, né? Ok, 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 então tá. Vou parar rapidinho a apresentação, vou ter que entrar de novo, né? Ela tá tendo então, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dos requisitos, né? Os requisitos fundamentais, né? Os requisitos fundamentais para o perito, né? E aí a gente começa, né, com jurídicos formais, né, que é o Código do Processo Civil, artigo 145, determina. O que ele determina, né? Quem tem grau de nível universitário na matéria que deverão opinar,
Então, olha só, pessoal, o que ele está determinando? Ele está determinando que o perito ele tem que ter nível universitário, tá? Ele tem que ter, né, tem que ter nível superior completo, e esse nível superior ele tem que ser, né, exatamente na matéria que eles vão estar opinando. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma perícia médica, eu tenho que ser médico. Eu estou fazendo uma perícia contábil, eu tenho que ser contador, né? Então, dentro, né, dentro desse artigo 145 do Código do Processo Civil, ele vai determinar isso, tá? Então, o cara tem que ser da área, né? E também que estejam registrados no órgão da classe regulador da profissão, que se refere à especialidade da matéria submetida à apreciação pericial. Então, o que acontece? Você, como contador, você vai ter que estar registrado no seu Conselho Federal de Contabilidade, né, devido, no caso, vai ser o Conselho Regional de Contabilidade, né, que você vai estar registrado no Conselho, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, e também, a gente também tem o órgão da perícia, então você também tem que estar registrado, né, nesse Conselho de Perícia, né, ele tem uma carteirinha do perito, né, e eles trabalham, né, juntamente com o nosso CFC, né? Eles têm todo o controle, né, à parte, mas, por exemplo, a gente sabe que o perito, o auditor, o controle, eles têm o quê? Eles têm pontos dentro do Conselho, dentro do Conselho Federal de Contabilidade, que eles têm que estar eles têm que estar atualizados. Então, para isso, eles todo período, todo ano, né, no período de um ano, eles têm que ter uma pontuação. Por isso que os cursos lá do CRC, eles têm pontos, eles valem uma pontuação, porque à medida que cada curso o cara vai fazendo, ele vai matando aquela pontuação que ele precisa. É que nem as atividades acadêmicas complementares de vocês, né? Eu não sei quantas horas são, essas são 300 ou 200 horas, mas até o final do curso você tem que complementar todas essas horas, né? Quando o cara está dentro da área de perícia, controladoria, a parte também tributária e auditoria, controle, perícia, ele tem, pelo Conselho Federal de Contabilidade, ele tem que realizar essa pontuação todo ano, que senão ele vai perder, né? Ele vai perder essa possibilidade de estar fazendo essas, né? No caso, essas perícias, né? Alguém me perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ah, tá, são 210 horas que vocês têm, né? 210 horas, né? Bastante tempo. Já conseguiram fechar, pessoal? Ó, aproveitem que vocês estão em casa aí com essa pandemia e tem muita empresa dando curso gratuito aí com certificado que tem que aproveitar porque, poxa, dá para matar essas horas rapidinho, né? Se você seguisse, fizesse esses cursos todos. E lembrem, né, que, por exemplo, eu sempre falo da Fundação Getúlio Vargas, né, que ela tem vários cursos bons, inclusive o Balanço Scorecard, que é muito bom, planejamento financeiro. Depois, além de você ganhar uma base legal, você ganha um certificado. O certificado você pode botar no teu currículo e vai valer para as atividades acadêmicas complementares, né? Então, poxa, é bem legal mesmo, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, né? Então, pessoal, desculpe, peraí. Então, a gente viu que a pessoa tem que estar registrada. Então, pessoal, tá vendo? Você tem que estar dentro, tem que ter a graduação, tem que ter o nível superior no curso que você está realizando a perícia e tem que estar registrado no conselho também, tá? Então, isso é os jurídicos formais. Na personalidade, né, a perícia possui caráter de personalidade de exercício na forma judicial, né? Então, é permitido somente como pessoas físicas, conforme o Código do Processo Civil, né? O que você pode dizer sobre isso? Quer dizer que o quê? Que o Conselho Federal de Contabilidade incube, né, de uma forma privativamente ao contador, ou seja, o bacharel em ciências contábeis, devidamente registrado, né, como tal, no Conselho Regional de Contabilidade e a execução das perícias judiciais e extrajudiciais e arbitrárias, né? Então, o que acontece? A personalidade tem que ser, né? Conforme a pessoa física, né? Tem que ser o contador. Ah, professor, mas tem empresas aí que montam, né? Você tem aquele atendimento. Eu sei, tem. A pessoa pode abrir uma pessoa jurídica e está contratando funcionários para trabalhar, porque vai ter perícias que são grandes e tudo mais, mas, né, não é contratado, quando tem a perícia judicial, não é contratado a empresa tal, é contratado o contador tal para fazer aquilo,
Tá? Então, a personalidade sempre vai ser em cima, né, da pessoa física. Tá? O saber técnico científico, né, para que se aprofunde cientificamente na interpretação do fato em sua especialidade. Ou seja, a gente volta, né, na personalidade e volta nos jurídicos formais. Né? A pessoa, dentro do saber técnico científico, ela tem que ser da área, ela tem que estar concluindo, tem que estar sempre atualizada, né? Então, a gente tem que estar seguindo essas determinações, porque são requisitos fundamentais, senão você não pode, se você não tiver, se você não for da área, se você não tiver o nível superior da área, se você não tiver registrado no conselho, se você não estiver sendo atualizado todo ano, você não pode, você não vai poder. Então, uma coisa vai prendendo a outra, né? Conhecimentos jurídicos, né? O que é os conhecimentos jurídicos? Para que conheça em profundidade o roteiro legal, né, e processual, como também a legislação que recai sobre a matéria examinada, né? Então, né, a gente também tem o seguinte, né, a gente tem que tomar cuidado com a legislação que recai sobre a matéria examinada. Então, olha só, a gente tem que estar sabendo também toda a legislação que cai sobre aquele assunto. Foi uma coisa que eu até falei, né, na primeira aula que nós tivemos aí, na aula passada online, né, porque o perito, ele tem que ter a informação, por exemplo, as leis trabalhistas. Né, as leis trabalhistas mudaram, ele tem que ter todo esse conhecimento para poder estar botando em prática. Então, ele tem que ter esses conhecimentos. E, por último, o português instrumental. Né? Deve o profissional dominar com segurança o instrumento básico de transmissão e percepção das ideias da língua portuguesa segundo a norma culta, né? Espera aí que acho que alguém entrou. Deixa eu botar aqui, permitir. Né? Então, olha só, pessoal, a gente... Deixa eu parar a apresentação. Né? O que acontece? A gente, do português instrumental, a pessoa tem que ter um bom conhecimento, tá? Ela tem que ter um bom conhecimento da língua portuguesa, né? Porque se começar a escrever tudo errado, vai ficar complicado, ainda mais que você vai trabalhar dentro de uma área, né, onde a gente fala de juiz, né, processos, advogados, eles são muito cultos na parte do português instrumental. Então, a pessoa que vai estar, né, trazendo esses documentos todos periciados, eles têm, dando seus laudos e tudo mais, eles têm que ter, né, um português compreensível, né? Porque se começar a escrever tudo errado, vai ficar complicado, né? Então, pessoal, olha só, isso, né, quando a gente está falando dessas situações, né, a gente está falando, né, dos requisitos fundamentais. Então, para o perito, ele tem que ter todos esses requisitos, tá? E as normas, né? As normas, olha só. Ele coloca que as normas, né, são o quê? As atividades da perícia contábil são prerrogativas do contador e reguladas pela resolução 857, né, número 857 das normas brasileiras de contabilidade, a NBC P2, normas profissionais do perito, e a 858 das normas brasileiras de contabilidade, da NBC 13, né, da perícia contábil do Conselho Federal de Contabilidade, publicadas no Diário Oficial da União de 29 de outubro de 1999. Então, olha só, pessoal, então a gente tem essas duas resoluções aí, né, as resoluções 857, né, das normas brasileiras, que é a NBC P2, né, e o número 858 das normas brasileiras, vai ser a NBC 13. Então, nós temos normas, e essas normas aí que vão estar dando todo o início a esse perito, né, todo o caminho. Vocês podem ver que tanto que vem do Conselho Federal de Contabilidade e, né, traz todas essas prerrogativas. Então é bem interessante. Depois eu vou até passar um trabalho para vocês darem uma lida, ou de repente eu trago na próxima aula pelo menos o resumo dessas resoluções para a gente poder estar identificando melhor a questão dessas normas da perícia, né? E aí a gente começa a falar um pouquinho do laudo, né? O laudo pericial. Pessoal, estou falando aqui de etapas, eu estou trazendo essas etapas, depois eu vou discriminar mais para vocês, que nem eu fiz referente da aula passada, que eu botei tudo lá bonitinho no Classroom, né? Mas a gente tem que começar a pegar passo a passo de todas as informações do perito, né? A gente começou vendo aí, né, os requisitos fundamentais, tudo bem que a gente viu antes algumas outras informações, mas os requisitos fundamentais, né?
estamos entendendo quais são as normas e agora temos que entender um pouquinho do laudo pericial, que são tópicos especiais para a gente poder começar a entrar na matéria, né, de uma forma assim mais aprimorada. Né? E olha só, o que acontece, segundo o Antônio Lopes de Sá, né, inclusive falar em Antônio Lopes de Sá, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui que eu vi hoje, né, que aconteceu no dia 7, eu não sei se vocês estão a par, vou até dar uma parada aqui, eu sei que está gravando, eu sei que não tem muito a ver com a aula, né, mas vocês já viram o livro do Padovese, né, um senhor autor, né, um ótimo contador, um senhor profissional, né, ele tinha 65 anos, ele veio falecer agora dia 7, né, faleceu agora dia 7. Infelizmente a gente perdeu assim um ótimo autor, né? Um ótimo profissional, um ótimo contador, né? Avaliador do MEC, um cara bam 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 mesmo, muitos livros, né? Eu fiquei até assim com a morte tão boba que foi dele, né? 65 anos, novo, né? Novo, né? Apesar que eu batia de frente com ele com alguns itens, né? Porque por ele ter uma certa idade, ele botou até num livro, né? Quando a gente começa aquela introdução de bens, direitos e obrigações, ele botava que o dinheiro na conta corrente era um direito. E não é. Não é um direito, é um bem, porque o direito é tudo aquilo que é seu e está em poder de terceiros e você não tem acesso. E o que acontece? A conta corrente hoje a gente tem acesso de várias formas, né? A gente consegue sacar pelo celular, a gente consegue, hoje com o celular, sem cartão, você já consegue sacar esse dinheiro, você consegue transferir por celular, você pode fazer. É uma ferramenta hoje que não tem como. E a contabilidade é uma ciência, né? Que a ciência vai se apurando, ela vai crescendo, né? Então está mais formulado que o dinheiro na conta corrente é um bem, porque não está, porque o direito constitui o seguinte: está em poder de bem é seu, mas está em poder de terceiros e você não tem acesso, né? E ele botava isso no livro dele e eu nunca concordei, sempre critiquei dos meus alunos, mas o jeito que ele veio a falecer, assim, a gente fica muito triste porque ele entrou, não sei, ele surtou um pouco, entrou na cozinha, né, e a esposa se assustou, a esposa dele tinha 64 anos e quando ele pulou em cima dela, ele levou uma facada da esposa no coração e veio a falecer, né, assim, muito triste, né? Infelizmente, né? A gente perde um ótimo autor, né? Tô fazendo esse comunicado, né, aos alunos, porque é um autor que na nossa área contábil ele é super importante, né? Mas infelizmente veio perder dessa forma, né? Pessoal, vou voltar aqui, né? Eu sei que não tem muito a ver com a matéria, né? Mas a gente tem que estar trazendo esses assuntos, né, que fazem parte do nosso ambiente, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui ao Antônio Lopes de Sá, né, que ele falou, né, que ele trouxe a seguinte informação: o laudo pericial é o julgamento ou pronunciamento baseado no conhecimento que tem o profissional da contabilidade em fase de eventos ou fatos que são submetidos à sua apreciação, né? O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que desculpe, né? Essa informação desse laudo pericial é o julgamento, são as informações que o perito traz, né, para aquele processo, né? Tudo que ele achou, que ele correto com as informações, devido a ele ter conhecimento, né? Então eu posso dizer que o laudo ele é o relatório onde o perito poderá ouvir, olha só, ele poderá ouvir testemunhas, obter informações e documentos que estejam em seu poder das partes ou de repartições públicas, podendo instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias, balancetes, balanços, cópias do livro diário, relatórios gerenciais e entendido. Então, pessoal, o laudo pericial, o perito ele tem todo acesso às informações para ele estar montando aquele laudo. E ele é fundamental, porque ele vai estar trazendo a apreciação, que vai ser super importante para aquele processo. Então, o laudo é o top, é a informação top que o perito pode estar passando dentro daquele processo judicial. E aí, como que esse laudo é entendido? Esse laudo ele pode ter dois aspectos, tá, pessoal? Esse laudo ele pode ser materializado num trabalho pericial desenvolvido pelo perito contábil,
E ele também pode ter a prova pericial, tá? Então, o Silaudo ele vai estar trabalhando dessas duas formas. Ele vai desenvolver toda a informação contábil, mas ele também pode ter a prova, né? E aí está influenciando. Pessoal, né? Eu sei que acabou ficando um pouco curto, né? Mas eu queria, deixa eu fechar aqui só um minutinho, né? Peraí, vou fechar a apresentação. Vou dar uma parada por aqui mesmo, né? Deixa eu ligar minha câmera. Né? Pessoal, queria saber se vocês têm algum, porque eu vou parar aqui no laudo mesmo, tá? Teria que falar um pouquinho de entre secos e extra secos, mas isso aí a gente deixa para a aula que vem, tá? Queria só trazer, né, ver o que vocês acharam. Eu não quis botar muitas informações, né? Eu quis só trazer a minha opinião sobre as informações dos slides, tá? Os slides depois eu vou estar também disponibilizando lá no Classroom, né? Lembrando que se vocês entrarem no Classroom lá de perícia, eu já botei a aula toda passada. Eu escrevi tudinho e botei lá. Vou fazer a mesma coisa nesse final de semana. Talvez eu demore mais um pouquinho e boto nesse final de semana. E queria saber se vocês têm alguma dúvida, se está tudo tranquilo, né? Queria saber aí como que o andamento, se foi bem da aula, se está caminhando bem. Queria o feedback de vocês. Se vocês quiserem ligar aí o áudio de vocês para falar, fiquem à vontade. Né? Inclusive o Renato, né? Renato está aí? Não, Renato não está aí. Né? O Renato, o nosso representante, né? Combinamos aí de trazer, de passar para eles as informações e depois ele me trazer essas informações aí referente a essa aula aí até terça-feira para me poder estar trazendo para vocês as reposições dessas aulas aí, né? E aí, pessoal? Vocês estão tão quietos aí, parece que eu estou falando sozinho. Vamos lá, coloquem aí no chat aí, ou abrem o canal de vocês, vocês podem abrir, tá, o áudio e falar sem problema algum, né? Vou até dar uma parada aqui na gravação.